Ontem nós mostramos aqui um depoimento frio e assustador de um homem acusado de matar uma garotinha de 4 anos. O lavrador Manuel Batista Santa Rosa, de 40 anos, mora em Nova Brasília, na zona rural do município de Pirá, 202 quilômetros de Salvador. Ele confessou que no último domingo sequestrou e esquartejou essa garotinha de 4 anos. Manuel foi preso na segunda-feira. Ele disse que matou a menininha porque ela fazia muito barulho quando brincava na rua perto da casa dele. Hoje nós convidamos um especialista para tentar explicar esse crime, se é que ele tem explicação. Porque, como eu disse ontem, mais do que ouvir o que esse homem diz, nós queremos tentar entender a barbaridade do que ele fez. É a crueldade, é a frieza com que ele fala, um crime que aconteceu na zona rural de uma cidade do interior que a gente acha que é mais tranquila, não é? Pois parece que não. Eu imagino que vocês aí de casa também querem entender, discutir essa violência que já não tem mais lugar para acontecer. Você que tem filhos, você que lida com crianças, que é professor, que é adolescente, independente da idade, todos nós precisamos refletir sobre isso. Esse é o nosso papel, provocar uma reflexão sobre o que estamos vivendo, e é por isso que convidamos alguém que pode nos ajudar nesse processo, o psicólogo Elídio Almeida. Bom dia, doutor. Pode entrar, por favor. Entra aqui no nosso estúdio, sente-se, por favor. Como vai? Doutor, eu gostaria de convidar o senhor para assistir conosco um trecho desse depoimento do acusado, para a gente poder conversar depois. Ele conversou com o repórter João Calil, do programa Se Liga Bocão. Calil pergunta se o barulho que a criança fazia era motivo suficiente para que ela fosse assassinada. Vamos ouvir. Olha, como eu já falei, minhas esposa sendo sugadas dias após dias, eu tinha tido ano passado e pedi paz, que eu não queria voltar mais lá e não me deram essa paz. Tiveram tudo para evitar, mas se a gente aqui na terra não respeita o que Deus hoje consagra, quem vamos respeitar? Mas era motivo, a pergunta que eu faço é essa: você tinha motivos para matar uma criança inocente de apenas 4 anos de idade, com requinte de crueldade, arrancando as vísceras dessa criança? Tinha motivos para isso? O que eu falei ontem, torna a repetir. Tem crianças hoje que estão praticando mais coisas do que gente... 4 anos? Mais coisas do que gente adulta. Eu estou vendo e vivenciando isso dias após dias. Mas ela só tinha 4 anos. Mesmo assim, estão sendo treinados e praticando mais do que gente adulta. Se não estão vendo, eu estou vendo. Mas você se acha no direito de tirar a vida de uma criança, de um ser inocente? Sinceramente? É o que eu já falei, né? Se eu fosse respeitado como eu deveria, jamais aconteceria o que aconteceu. E por mais que você olhe nos meus olhos e ache o mais pecador dessa terra, o que eu quero de você e de todos é o mesmo que Deus quer. O que é que Deus quer? A nossa santificação, né? Nada mais. E você acha com o que você fez, você está santificado? Olha, o homem que Deus unge e consagra não é para cair. É para se manter de pé e ser sempre o vencedor. Mas as pessoas que se achegam a ele, que se põem ao redor, que leva ele a cair. O delegado que acompanha o caso disse que o lavrador alegou que matou e esquartejou essa criancinha de 4 anos porque sofre de distúrbios mentais. Manuel Santa Rosa vai passar por exames psicológicos, mas como ele tem carteira de habilitação, passaporte, imóveis, o delegado diz que não acredita nessa hipótese. Será que uma pessoa normal, que tem uma saúde mental perfeita, cometeria um crime tão brutal assim e por um motivo tão banal? Doutor, é claro que em 2 minutos não dá para o senhor fazer um diagnóstico, né, desse rapaz, mas pelo que o senhor viu, pela experiência que o senhor tem, como é que avalia, o que leva uma pessoa a cometer um crime tão bárbaro e falar com essa frieza? Então, mais uma vez a gente está diante de um caso que assusta a comunidade, a população fica estarrecida diante de um acontecimento como esse. O que chama atenção em relação a acontecimentos dessa ordem é de cada dia a gente vê mais pessoas com pouca tolerância a comportamentos que são diferentes ao que eles consideram certo. São cada vez mais pessoas individualizadas, fechando seus próprios mundos e a partir de construindo suas próprias éticas. Alguns estudos apontam, respondendo a sua pergunta, que do ponto de vista filogenético, algumas pessoas que têm esse tipo de comportamento, tidas como psicopatas, elas têm um organismo diferente das pessoas consideradas normais. Elas reagem o organismo ela reage de forma diferente, onde ela não consegue conceber as coisas certas e erradas, e ela
constrói sua própria ética do ponto de vista que ela tem um organismo que ela é insensível às emoções alheias. Então o senhor acredita que ele não tem consciência do que ele fez, da gravidade do que ele fez? Do ponto de vista patológico, não. Ele tem uma convicção do que ele fez é certo e de que não, a ética dele corrobora para que aquilo seja implementado e a atitude dele não seja questionada. Agora, essa violência toda, ela vem, o senhor fala em psicopatia, né? Então é uma coisa, ele já nasceu dessa forma? Ou será que o ambiente onde ele viveu, a família, se ele sofreu maus tratos quando era mais novo, um ambiente violento, né, ou algum trauma pode ter influenciado nesse comportamento? Com certeza. Os fatores para a constituição de comportamento dessa ordem é multideterminado. Então a gente vai levar em consideração a história de vida da espécie humana, que comportamentos foram selecionados, a cultura em que essa pessoa vive e a forma da sua própria história de vida. Os traumas que foram vivenciados, como é que foi constituída a infância, os grupos sociais a qual ele pertence, que referências ele tem de moral, de ética, de coisas certas e erradas. Então tudo isso colabora para que ele venha constituir essa personalidade desviante e implementar comportamentos dessa categoria. Uma pessoa que tem um histórico desse de violência, um trauma desse, ele pode ser recuperado? Sim, sem dúvida. A psicoterapia, por exemplo, a gente vai fazer com que essa pessoa ela venha refletir sobre o comportamento que foi implementado, encarando as consequências desse comportamento e trabalhando, inclusive, de forma preventiva para que ele não ocorra. Em alguns casos, a gente conta com o auxílio da psiquiatria para prescrever medicamentos, em casos mais graves, para ter um controle sobre esses danos. Doutor, muito obrigada pelas explicações. É claro que nesse momento assim, é muito difícil fazer uma análise mais profunda, mas já deu para a gente ter uma noção e um pouco mais de esperança. Se houver cuidado, né, e acompanhamento, pode haver salvação para essas pessoas. Muito obrigada, doutor. Um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia.